8h07. Vamos com os próximos assuntos para a gente debater aqui no Mundo em Sua Casa. O Ministério da Educação está entregando a escolas públicas um livro polêmico. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, foi incluído pela pasta no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Por meio dele, o MEC adquire obras literárias para distribuí-las às escolas que solicitarem. A obra passou a fazer parte do programa em setembro de 2022, ainda durante o governo Bolsonaro. A portaria que aprovou o Avesso da Pele e outros 530 livros foi assinada por Gilson Passos de Oliveira, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. O livro de Tenório aparece na categoria Ensino Médio. O assunto só veio à tona agora, depois que a diretora de uma escola de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, denunciou o conteúdo do livro em sua página no Instagram. Ela exibiu 2 passagens do livro que tem linguagem explícita e conteúdo sexual e afirmou que o MEC enviou 200 cópias da obra para a escola onde trabalha. O livro de Jefferson Tenório tem mais de 50 trechos com palavrões ou termos que costumam ser considerados inapropriados para adolescentes. Josiel Menezes, censura ou livro inapropriado para os adolescentes? Qual a sua visão sobre esse livro que o MEC autorizou ainda na gestão do ex-presidente Bolsonaro? Rafael, eu acho que a questão da sexualidade, ela não poderia estar inserida com muita força assim na questão da educação. E nesse caso, pior ainda, porque traz aí termos pejorativos, palavrões e tudo mais, coisa que eu acho que o MEC não poderia estar preocupado com isso. Teria que estar preocupado na didática correta, em ensinar realmente o aluno em todos os sentidos, ensinar um pouco da questão aí do que está acontecendo no Brasil com relação a atos democráticos e tudo mais, voltados para a questão de ensinar as pessoas a convivência social de uma maneira diferenciada e não trazer aí termos pejorativos que, na verdade, não vai agregar em nada. O adolescente, por exemplo, ele às vezes pega uma coisa aos avessos, ou seja, você explica uma coisa e às vezes ele entende de maneira um pouco diferenciada. E isso aí traz tudo o que tem nesse livro, essa questão aí de termos pejorativos, como se fosse uma coisa comum para se ficar tratando em sala de aula, ficar tratando em família, ficar tratando aí no dia a dia da sociedade, né? Eu sou contra essa sexualização, independente da faixa de idade, voltada aí para a questão do ensino do Brasil. Por isso, o Brasil está tão pobre, né, na escala de ensino, muito complicado, viu, Rafael? E o autor do livro, o Jefferson Tenório, ele se manifestou nas redes sociais, ele disse que as distorções e fake news são estratégias de uma extrema-direita que promove desinformação. O mais curioso é que as palavras de baixo calão e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras, afirmou o Jefferson Tenório. Ana Flávia Rezende, censura ou livro inapropriado para adolescentes? Ignorância. Porque, olha só, vamos revisitar as coisas. A gente tem aí já a terceira geração onde já se rompeu esse costume, essa tradição de filhos dentro do casamento. Então, você tem aí uma terceira geração de mães que criam seus filhos sozinhas. Essa mãe, ela foi educada numa escola que não tinha isso, e aí talvez é por isso que ela engravidou, e ela também agora não sabe passar para o seu filho. Então, se esse adolescente não aprender na escola, ele vai aprender aonde? Então, tá todo mundo querendo falar de porque é contra o aborto e restringir, mas ninguém fala que se lá na escola se falar de sexualidade, não vai ter aborto. A educação, parte da educação nas escolas, se ela for sexual, a gente diminui índice de aborto, a gente diminui gravidez na adolescência, um mundo de coisas que vai causar problemas futuros e, como eu disse, que já vem causando há 2, 3 gerações, porque a gente não pode fechar os olhos
para a mudança da sociedade. A gente vive numa outra sociedade, a estrutura de família mudou. Queria eu que fosse a mesma, queria mesmo. Meus pais são casados há 35 anos, eu moro com os meus pais até hoje, então amo minha família, adoro a forma com que ela é conduzida, mas a gente precisa aceitar que as coisas mudaram. As mães precisam que seus filhos vão para a escola para elas trabalharem. Não se pode contar com os pais. Os pais, eles têm filhos e... mas não é todos, Ana Flávia, não é todos, mas paga pensão e vai. Então, se você não está disposto a estar com seu filho e falar desse assunto com ele, você precisa deixar que alguém fale, precisa deixar que a escola fale. Então, sim, se o Estado tem que garantir esse sucesso da sociedade em todas as nuances, então, sim, tem que se falar de sexo na escola, tem que se falar do uso de anticoncepcional por meninas de 12 anos, anticoncepcional que é um veneno, tem que se falar do uso de camisinha, porque o que acontece é que a sexualização ela não está nos livros, ela está nos hormônios da adolescência, isso é biológico. Não tem como negar isso. Deu 12, 13 anos, os índices hormonais deles explodem. Então, ou se fala disso para tentar educá-los, ou então nós vamos ficar sempre nos mesmos problemas de aborto, gravidez na adolescência e baixa produção. Porque não o adolescente homem que tem um filho novo, ele tem que abandonar a escola para trabalhar mais cedo para sustentar o filho. E a mãe, então, nem se fala. A mãe, um adolescente jovem que engravida, a vida dela é o filho. Acabou tudo, acabou o resto. Opiniões aqui no Mundo em Sua Casa. A Maria Conceição disse que um país sem livros é um país mais pobre. O Uberson Cunha disse que ele pensa que todo tema que tem impacto social deve ser tratado nos ambientes educacionais. É preciso criar o estado de consciência para saber se posicionar quando as questões forem reais na vida de cada jovem cidadão, na opinião, então, do Uberson Cunha. E a Maria Conceição falou que a Ana Flávia falou tudo. Vida inteligente no Brasil. Obrigada, dona Maria Conceição. Um abraço. Obrigada também, Uberson. Também concordo com você. Eu acho que todos os assuntos merecem ser discutidos. Não são crianças. São 12, 13 anos. Eles têm hormônios compatíveis, mais do que adultos. Pois é, mas a questão aí, Ana Flávia, na minha visão, não é a questão de você estar falando da sexualidade como um todo. A questão é como falar, usando termos pejorativos, usando uma linguagem inadequada. Disso que existe a crítica com relação a esse livro, né? E disso que eu fiz a crítica, ou seja, linguagem inadequada, fora dos padrões do português no Brasil e tudo mais, que está sendo inserida aí pelo MEC e a coisa ainda vai piorar. Bom, a literatura, ela tem que ser mesmo sempre avaliada, e não só em relação a esse tema. A estrutura de ensino do Brasil como um todo, ela precisa ser reavaliada. Em relação a temas, a gente tem a questão da educação financeira, que precisa ser inserida urgentemente na pauta da educação escolar. Então, a literatura como um todo, ela precisa estar sempre em vigilância. Agora, o que não dá mais é para você fugir desse assunto. Então, a gente precisa que o ambiente escolar esteja atento. Não dá mais para ficar ensinando mitocôndrias, não sei o que lá, e não falar como é que os hormônios funcionam e o que ele provoca nas pessoas. Agora, Ana Flávia, mitocôndrias, nem me lembra de mitocôndrias, que eu tinha dificuldade para aprender isso. Veja bem, Ana Flávia, você acha que os professores no Brasil, principalmente aí do Norte e do Nordeste, estão preparados de fato para entrar diretamente nesse assunto e como ele foi colocado pelo MEC? Vamos rapidamente, Ana Flávia, para a gente já abordar outros assuntos também. José, eu não vejo problema dessas pessoas, desses professores abordarem esse assunto. É claro que a gente precisa
fazer sempre oficinas, atualizações, e não só para os do Norte e do Nordeste, para todos. Sul, Sudeste, a educação no Brasil precisa de investimento. Os professores, além de ganhar mal, tem pouca assistência nessa questão de atualização. Então, eu, sinceramente, não vejo problema de qualquer um desses professores abordarem o tema. É claro que tudo precisa ter suporte.